Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade ao nosso curso de hermenêutica, chegamos finalmente na aula de número 2, uma aula muito importante para o nosso curso. É uma aula que vai falar um pouco da história da historiografia, ou seja, da história de como o ser humano produz história, produz historiografia, certo? Produz, textos que contam a história, né? Muito bem, essa vai ser uma aula fundamental. A gente vai entender um pouco das correntes historiográficas ao longo do tempo. E essas correntes historiográficas, elas são importantes para nós também aplicarmos ao método. Não basta somente ter o método. O método é importante, mas tem que ter a teoria, tem que ter um embasamento teórico fundamentado em autores, fundamentado numa cosmovisão, fundamentado num tipo de interpretação histórica, né? E a junção dessas coisas é que forma, então, aí uma boa interpretação histórico-crítica de um texto, seja um texto bíblico, seja um texto histórico. Pois bem, vamos lá, então, começar um pouco aí da história da historiografia. Bom, a história, né, enquanto área do conhecimento, ou seja, a forma que o ser humano conta a sua própria história, ou a história do seu povo, a história do seu país, etc., existe há muitos e muitos milênios atrás, né? Desde milênios antes de Cristo já haviam documentos históricos, né? Já haviam textos de pessoas que podemos chamar de historiadores que contavam a história do seu povo, contavam a história da sua religião, por exemplo. E a gente tem vários exemplos. A Bíblia pode ser considerado um exemplo, né? A Bíblia, a Torá, enfim, de uma certa forma, conta a história do povo hebreu, né? Conta o surgimento do povo hebreu, como que esse povo hebreu se formou em comunidades, como que esse povo hebreu viveu durante determinados séculos, com quais povos eles se relacionavam, né? Se eles foram dominados ou não, como que era a política, a religião desse povo. Então a Bíblia é uma forma, é um documento histórico, o que não significa que tudo que está lá é histórico, nós vamos aprender isso ao longo do curso, mas ela é um tipo de documento histórico. A própria Ilíada de Homero, de uma certa forma, é uma forma que Homero encontrou para contar a história dos gregos. Então, um outro um caso um pouco mais tardio, né, ali aproximadamente do ano 300 depois de Cristo, 325 mais ou menos, é um texto muito importante chamado História Eclesiástica, do historiador Eusébio de Cesareia, que busca contar a história da igreja até aquele momento. Então, sempre existiu na história da humanidade historiadores, pessoas que escreviam a história da forma que elas encontravam, da forma que elas achavam melhor. Mas essa história, ela não era uma ciência, tá? Essa historiografia, ela não pode ser considerada uma ciência, tá? Ela é a forma como aqueles povos encontravam para descrever os eventos históricos que eles acreditavam, né? Cronistas, crônicas, etc. Mas não eram cientistas da história como nós conhecemos hoje, certo? E por isso, por não serem cientistas da história, muitas vezes muitos desses documentos, na verdade a maior parte deles, continha, né, e contém exageros, contém é aquilo, quem conta um conto aumenta um tanto, ou seja, contém exageros, contém eventos que não são factuais, né? Principalmente quando tratamos de textos religiosos, como é o caso da Bíblia, por exemplo, ou várias crônicas medievais, por exemplo, que foram escritos por bispos. Então, ao longo da história da humanidade, essa historiografia ela não era científica, ela não tinha ali uma metodologia científica. Como nós falamos na aula anterior, a partir do século XVIII, começa-se a formação de métodos com, né, o iluminismo, começa-se a formação de métodos para tentar produzir uma história mais científica. Nós estamos falando ali da Revolução Científica do século XVII, do século XVIII, né? Já temos aí o desenvolvimento de outras áreas da ciência, como a astronomia, a química, a física, né? Newton já era nascido nesse período. Mas a história ainda estava patinando, ainda estava começando o desenvolvimento da história enquanto ciência. Mas o século XVIII ele é importante porque os iluministas vão começar esse processo.
Agora, talvez um ponto aí fundamental, um ponto chave da história da historiografia, seja o século XIX. Por quê? O século XIX, ele é o século do desenvolvimento das ciências modernas. Porque até o século XVIII, boa parte dessas ciências eram misturadas em si. Então não havia historiadores, havia filósofos. E esses filósofos falavam de história, mas também de geografia, de química, de física, né? Eram meio que faziam de tudo um pouco. Mas o século XIX é o século em que as universidades na Europa e no mundo todo vão sistematizar as áreas de conhecimento e vão formar as disciplinas modernas que nós conhecemos hoje: história, geografia, biologia, sociologia, antropologia, química, medicina. Então, o século XIX é o grande século da sistematização das ciências, né? Isso se deve muito ao fato, né, e está relacionado com o contexto histórico de, primeiro, Revolução Industrial, né, o desenvolvimento das indústrias, a grande expansão da Revolução Industrial para o resto da Europa e para o resto do mundo. Também está ligado ao desenvolvimento, é claro, de um pensamento mais científico, está ligado também com o desenvolvimento do capitalismo no mundo todo. Então, todo esse contexto do século XIX faz com que o ser humano passe a desenvolver cada uma das ciências de forma separada. E a partir daí é que cada uma dessas ciências vai ter a sua sistematização. E é no século XIX que a história passa a ser uma ciência, né? E a partir do momento que a história se torna uma ciência, ela passa a ter um método, ela passa a ter uma metodologia e uma teoria por trás da história. E aí vão surgir algumas correntes históricas que são fundamentais, né? Na verdade, nós chamamos de correntes historiográficas e que vão ser fundamentais e que nós iremos aprender aqui, tá? Bom, o século XIX, como eu falei para vocês, é o século da ciência, do pensamento racional. Por quê? Nós estamos vendo, por um lado, uma coisa muito ruim, que é o colonialismo e o imperialismo, né? A Europa se expandindo por todo o mundo, dominando a África, dominando a Ásia, e se expandindo pelo mundo. E nós temos o desenvolvimento da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, do surgimento das indústrias, das máquinas, máquina a vapor, máquina movida a carvão. Então, tudo isso leva claro, a expansão do capitalismo leva a um desenvolvimento um pouco forçado das ciências, né? A partir daí, o que nós temos? A necessidade realmente de uma sistematização da história, tá? A história, a primeira corrente histórica que acontece, a primeira corrente historiográfica que vai surgir é a chamada escola alemã. Tá? Essa escola alemã depois ela vai se expandir também para a França. Tá? Essa primeira escola alemã nós chamamos ela de escola metódica, né? E um dos seus principais autores é o Leopold von Ranke, né? Um grande historiador aí, muito famoso do século XIX. Essa é uma história excessivamente científica, ou seja, é uma história que, primeiro, busca se fundamentar somente no documento escrito. Então, para eles, a história é só aquilo que está no documento escrito. Então, povos sem escrita são povos sem história. Abre parênteses, o que já é um grande problema. Fecha parênteses. Segundo, eles ainda tinham também uma interpretação um pouco literal dos documentos históricos, né? É claro que eles se faziam mais questionamentos, porque esse questionamento vem desde o Renascimento, mas em alguns momentos eles ainda tinham uma interpretação muito literal dos documentos históricos. O que está no documento, por vezes, é o que é a verdade factual, né? Essa escola metódica ela vai também se misturar com uma outra escola que vai surgir naquele período, que é uma corrente filosófica chamada positivismo. O positivismo ele acreditava que a história da humanidade era a história do progresso e que a humanidade estava o tempo todo em progresso e que, obviamente, né, no século XIX a humanidade tinha atingido ali o auge, o ápice do seu progresso, né?
Não podemos, ó, é claro, não preciso nem falar o quanto que é problemático essa interpretação histórica. De qualquer forma, os historiadores ali das primeiras correntes históricas, né, do positivismo e também da escola metódica, foram fundamentais, porque estabeleceram os primeiros critérios, né, de se entender um documento histórico, como, por exemplo, a comparação com outras fontes, né, que era uma coisa que se fazia pouco na Idade Média, que é pegar um documento histórico e, para eu confirmar as informações daquele documento, eu comparo com outros documentos. Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa muito fundamental na metodologia histórica e que a escola metódica traz de novidades interessantes aí para o pensamento historiográfico, certo? Pois bem, o positivismo, a escola metódica, ela vai ali dominar a Europa no final do século XVIII e até mais ou menos o fim da primeira metade do século XIX, ali 1850, 1860. Mas a partir desse período nós temos uma nova forma, né, uma nova escola historiográfica que é fundamental, sim, para a história, que é o marxismo, né? O marxismo, para além de um conjunto de ideologia política, né, que nós não iremos entrar aqui no que é o marxismo do ponto de vista ideológico, político, mas, além disso, o marxismo é sim uma metodologia de interpretação de história. E é por isso que é ensinado o marxismo nas faculdades de história, assim como é ensinado também o método, a escola metódica alemã. Então, o marxismo ele é um tipo de interpretação histórica também. E o que o marxismo contribuiu para a interpretação histórica? O marxismo contribuiu com um método chamado método histórico o materialismo histórico dialético, perdão. Materialismo histórico dialético. No que consiste o materialismo histórico dialético? O materialismo histórico dialético consiste em, para eu interpretar uma sociedade, para eu interpretar um documento histórico, primeiro eu interpreto as condições materiais, ou seja, a economia, a forma como aqueles povos. Só um minuto. A forma como aqueles povos produziam, produziam ali a sua forma de subsistência, né? Ou seja, a economia daqueles povos. E a partir da economia é que nós conseguimos entender como que se estruturava a sociedade, né? A política, a cultura daquela sociedade, ou a mesma religião daquela sociedade. Então, o marxismo ele serve para isso, para a gente entender primeiro a economia e a partir dela entendermos as outras questões de uma civilização. Isso foi fundamental, né? O materialismo histórico dialético traz consigo algumas nuances, algumas formas de olhar a história, algumas formas de olhar os documentos, que é fundamental e que também nos traz boas interpretações, né? Então essa segunda escola é o marxismo. Só que o marxismo ele foi hegemônico durante a segunda metade do século XIX, né, ali de 1850 até ali o início dos anos 1900. Mas nós, a partir dali da década de 20, da década de 30 do século 20, nós começamos a ter críticas ao marxismo, que são válidas dentro da historiografia. E uma dessas críticas vem de uma nova escola historiográfica que é a escola dos análises. A escola dos análises ela é bem importante porque ela começa com uma revista, a revista dos análises. Ela tem como seus principais autores e pensadores os historiadores muito famosos que são o Marc Bloch, o Lucien Febvre e o Fernando Brodel. E depois nós temos toda uma nova geração aí com por exemplo, Jacques Legoff. E esses historiadores da escola dos análises, eles começam a trazer alguns pontos fundamentais. Primeiro ponto, as fontes materiais, né? Até então, as fontes materiais elas não eram muito consideradas, né? Elas eram consideradas secundárias em relação às fontes documentais. Ou seja, os historiadores acreditavam muito mais nos documentos do que nas fontes materiais, né? Ou seja, em artefatos, na arqueologia. E a escola dos análises vai trazer esse renovo, vai trazer, opa,
Dá para contar a história não só com documentos, mas também com as fontes materiais e com a memória. A memória também é um tipo de fonte histórica. Isso foi fundamental, porque há uma série de civilizações que existiram e existem ao longo da história da humanidade que não deixaram documentos escritos. E o fato deles não terem deixado os documentos escritos significa que eles não têm uma história? Não, é claro que eles têm uma história, mas para entendermos a história desses povos, nós temos que ir para as fontes materiais, para a arqueologia. E a Escola dos Análises traz isso. Um outro ponto que a Escola dos Análises traz é a crítica a essa insistência, esse superfoco do marxismo na economia e nas questões materiais, que colocava as questões culturais em segundo plano. Já a Escola dos Análises tenta trazer as questões culturais para o primeiro plano. Eles não estão descartando o marxismo, que fique bem claro, o marxismo é importante, é uma corrente historiográfica importante, nós precisamos entender as questões materiais de uma civilização. Mas essas questões materiais nem sempre estão em primeiro lugar. Às vezes elas estão em primeiro lugar, às vezes elas estão em segundo lugar. Depende do povo que você está analisando, depende do documento que você está analisando. Então isso os análises trouxe de novo, né? E uma quarta corrente historiográfica é a corrente, né, muito difundida aí, que é o pós-modernismo, que talvez tenha ali o seu principal pensador, o filósofo, né, Foucault, Michel Foucault. E o pós-modernismo, ele traz uma coisa interessante que é a questionar a veracidade das fontes, ou seja, esse documento de fato foi escrito naquele período, de fato é autêntico, que é uma coisa que as outras escolas não tinham pensado muito, né, na questão da autenticidade dos documentos, mas o Michel Foucault e também o pós-modernismo, eles vão trabalhar também muito com a microhistória, né? Eles vão focar menos na macrohistória, na história política, na história, por exemplo, a história da civilização brasileira. Não, porque ao invés de fazermos a história da civilização brasileira, por que nós não fazemos a história de uma tribo indígena específico que viveu entre 1750 e 1755, dando um exemplo aqui, né? Ou seja, a microhistória, para termos um foco maior, um detalhe maior naquela história. Então, basicamente, essas são as correntes historiográficas. Um ponto muito importante. Caio, qual corrente historiográfica está correta e qual está errada? Não tem uma correta e uma errada. Cada corrente historiográfica contribuiu com alguma coisa para a história e nós bebemos um pouquinho de cada na hora de nós analisarmos um documento. E o historiador ele é livre para poder ter um foco maior em uma. Tem historiadores que são marxistas e tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. O Eric Hobsbawm, por exemplo, é um grande historiador, né, conhecido pelos seus livros A Era dos Extremos, A Era das Revoluções, e ele é um historiador marxista. Tem grandes historiadores que são positivistas e tá tudo bem, ok. Por exemplo, o Edward Gibbon, né, um historiador do século XVIII, que vai escrever um clássico chamado Declínio e Queda do Império Romano. E é um historiador positivista. Tem vários historiadores da Escola dos Análises, Jacques Le Goff, Lucien Febvre, Marc Bloch, o próprio Fernando Brodel. E tem historiadores pós-modernos. Então, cada historiador tem o direito e tem a liberdade de focar em uma dessas correntes, mas ele bebe um pouquinho de cada. E é assim que nós trabalhamos com história. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula. Na próxima aula a gente vai falar um pouco do método histórico crítico. Até a próxima e abraços.